Está todo mundo vendo bem, então, gente? Os slides estão partilhados direitinho? Então, sim. Estão conseguindo ver a tela? Então, o pessoal Sim, vai professor. entrando. Ótimo. O pessoal vai entrando, eu vou admitindo. É um tema longo, né? Eu até acho, depois, Gabi, que fiquei pensando melhor se talvez a gente depois dividir em dois, porque é muita coisa para a gente falar, é um tema que eu acho que tem muita relevância para vocês, porque, junto com o Cefaleia, é o dia a dia de quem vai fazer qualquer área próxima à neurologia, ou neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, síncope e convulsões são temas muito importantes. Então, talvez seja um pouco extenso, eu não consiga hoje, enfim, uma horinha a gente conversar, e eu acho que mais que uma hora fica cansativo também, então às vezes vale a pena a gente dividir em dois temas, a gente termina isso num outro momento, e depois repõe e volta para ter o cronograma normal. Sim, com certeza, professor. Não tem problema nenhum. Tranquilo, então. Então, assim, vamos ficar enrolando. Depois eu vou gravar a aula, disponibilizo para vocês, fica tranquilo, tá? Para prestarem bem atenção e a gente poder tirar as dúvidas. Então, acho que quando a gente vai falar de síncope e convulsões, eu não vou falar de epilepsia, né? Eu não começo falando de epilepsia, porque nem toda crise convulsiva significa que o paciente será epilético, né? Claro que a epilepsia se caracteriza muito frequentemente por uma crise convulsiva, mas não só por isso, né? Existem outros sintomas, é uma síndrome epiléptica, sintomas como transtornos de personalidade, de distúrbios comportamentais, mas o que chama mais atenção normalmente é a crise convulsiva. Acho que a analogia é válida, ela é mais ou menos a mesma coisa. Assim, nem toda cefaleia é uma enxaqueca, mas toda enxaqueca tem cefaleia em sua grande maioria das vezes. A mesma coisa aqui, nem toda convulsão é uma epilepsia, mas a epilepsia normalmente se manifesta com uma crise convulsiva. E aí a gente ainda tem que fazer um diagnóstico rápido diferencial com a questão da síncope, né? Com a perda da consciência, porque aqui nós estamos envolvendo, o grande problema que está sendo envolvido aqui é a perda da consciência. Então, tanto na crise convulsiva quanto na síncope, nós temos uma perda da consciência. Esses diagnósticos, eles se imbricam e nós precisamos fazer um diagnóstico diferencial entre eles, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito claro é a questão da perda de consciência, né? O episódio de perda de consciência. E a consciência, quando que ela é perdida? Ela é perdida quando ambos os hemisférios cerebrais né, eu posso ter um acometimento dos hemisférios cerebrais ou do tronco cerebral, dos hemisférios cerebrais e do tronco cerebral em conjunto, principalmente quando a gente afeta a substância reticular ativadora ascendente, né? Quando a gente tem uma lesão que altera o funcionamento dessa estrutura, que é a substância reticular ativadora ascendente, nós temos uma perda de consciência. E aí nós vamos ter duas grandes causas para isso. A convulsão, que é uma descarga neuronal excessiva, né? Em algum momento há uma despolarização, e essa despolarização espalha-se pelo sistema nervoso central com uma descarga neuronal excessiva, levando o paciente a uma perda da consciência. E a segunda grande causa é a síncope, que aí é de origem por redução de suprimento sanguíneo. E é também uma síndrome, né? A síncope é uma síndrome porque essa redução do suprimento sanguíneo para os hemisférios ou para o tronco cerebral, ela decorre de várias causas. Pode ter lesão cardíaca, um choque cardiogênico, por exemplo, insuficiência cardíaca, hipotensão, mas pode ter lesões arteriais, como lesões, por exemplo, das artérias carótidas, pode ser por uma reação vagal. Então, tem várias causas que podem levar o paciente a ter um baixo fluxo sanguíneo cerebral e aí o paciente manifestar-se clinicamente com um episódio de perda de consciência. A diferenciação entre ambas, por uma questão óbvia, ela é fundamental, né? Porque imagina você, se toda vez que o paciente perder a consciência, se a gente não fizer uma boa história, uma boa avaliação clínica, a dificuldade que é para você investigar isso, porque você vai ter que fazer todo um afastamento de causas cardiológicas, de causas neurológicas, de causas vasculares, de causas vagais, de causas psiquiátricas, etc. Então, a gente precisa fazer uma abordagem bem organizada para tentar restringir as possibilidades diagnósticas, porque senão é muito complicado lidar com isso. Então, a gente precisa diferenciar entre ambas, entre uma síncope e uma crise convulsiva. Elas têm causas distintas, isso fica óbvio, né? E a abordagem diagnóstica e tratamento também são distintos.
E como é que nós nos aproximamos do diagnóstico? Eu costumo dar minhas aulas teóricas, que, como eu disse, é um pouquinho diferente da forma como é ministrada na universidade de vocês, lá de uma forma mais tradicional, lá em Beltrão, a gente dá aula mesmo, mas eu costumo fazer o seguinte, eu imagino como se nós tivéssemos um paciente aqui na nossa frente, né? O que a gente precisa perguntar numa anamnese, o que a gente precisa ver no exame físico, o que realmente é importante para aquele médico generalista se sentir seguro de lidar com um paciente neurológico. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas, né? A maior parte das vezes a neuro fica um pouquinho escanteada, porque tem esse mito de que é muito difícil, que é muito complexo, que não é bem verdade, e aí nem sequer capacidade de manejar o doente neurológico os colegas têm, né? Quem começar a fazer ambulatório de neuro aqui vai ver que vem pacientes encaminhados assim, um neurologista, teve uma crise convulsiva, às vezes é só tratar, só ajustar a medicação. Dificilmente um médico generalista vai deixar de ajustar uma medicação para hipertensão, para diabetes, para hipertireoidismo, para outra coisa, mas quando o paciente é neurológico, ele já imediatamente encaminha para o especialista, e às vezes nem era necessário, né? Você pode se sentir seguro de abordar um paciente, quando você não tiver essa segurança, aí sim, encaminhar e pedir ajuda de um especialista. Então, como é que a gente faz a nossa aproximação diagnóstica dos pacientes com perda de consciência? Primeiro, a gente precisa determinar os sinais e os sintomas que são associados a essa perda. Se eu consigo associar alguns sinais e sintomas ao momento da perda de consciência, talvez eu possa ter ali alguma pista que me ajude a levar esse paciente para um lado de uma síncope ou para um lado de uma convulsão. Então, os sintomas que estão associados à perda de consciência são muito importantes. Por exemplo, fenômenos iniciais, uma anamnese detalhada sobre os fenômenos que precedem ou o momento do início dos sintomas. Então, se eu tenho uma aura, por exemplo, tenho uma sensação epigástrica desconfortável e depois eu perco a consciência. Ou se eu tenho aquela sensação, por exemplo, todo mundo aqui, ou a maioria aqui, já teve talvez em algum momento, quando você levanta bruscamente, por exemplo, a sensação de que você vai perder a consciência, né? Então, a vista escurece, você fica meio tonto, às vezes ouve um zunido, mas dá tempo de você, por exemplo, parar, deitar ou sentar, né? Ou dar uma respirada fundo, se segura em alguma coisa, e aquilo vai diminuindo e passando. Então, esses sintomas e sinais que precedem ao momento da perda de consciência, é importante que você pergunte isso ao paciente quando ele voltar, ou com quem levou o paciente, estava com ele, se consegue te contar, porque uma crise convulsiva, na sua grande maioria das vezes, ela é abrupta, né? O paciente não tem esses sinais anteriores, como a vista está escurecendo, eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar, agora eu estou... Ele não consegue falar isso para vocês. Isso é uma característica de síncope. O que o paciente com convulsão consegue às vezes ter aura, né? Como uma enxaqueca. Ele tem uma aura. Normalmente as auras são epigástricas. Eu tenho uma sensação de que meu estômago está esquisito, está revirado, eu já sei que depois disso eu vou ter uma convulsão. Quando ele tem isso 2, 3 vezes, ele já sabe. Aí às vezes dá tempo dele deitar no chão. Mas não são sintomas de origem vascular, porque os sintomas de origem vascular são bem claros, essa coisa da vista escurecer, eu começar a ficar tonto, eu tenho que me segurar, e aí eu tenho uma perda de consciência por uma síncope. Então esses fenômenos iniciais são importantes, né? Se você tem uma descrição imprecisa, então, se eu não consigo definir bem o que foi que aconteceu, um início súbito de perda de consciência, que não tem sinais prodrômicos, normalmente isso vai me sugerir uma convulsão. Agora, se eu tenho um fenômeno sensorial e motor focal, aí eu praticamente não tenho dúvida, né? Quando eu começo a convulsão, por exemplo, por uma parte do meu corpo, às vezes o paciente ainda consegue ver, eu olho para a minha mão, ela está começando a estar em convulsão, já não controlo mais ela, e depois eu perco a consciência. Isso é uma crise parcial, começa parcial, complexa, evolui para perda de consciência, ou em algumas outras nomenclaturas chamadas de crise Bravais-Jacksoniana, que foi quem descreveu a crise, né? O neurologista francês Bravais e um inglês chamado Jackson, eles descreveram a crise, então, crise Bravais-Jacksoniana ou crise parcial complexa, tanto faz. Tá? Então, isso sugere uma convulsão. Agora, se eu tenho sensações, por exemplo, de medo, alucinação olfatória, gustatória, déjà vu, jamais vu,
normalmente, e depois perca a consciência, normalmente isso é associado a alterações do lobo temporal, uma convulsão do lobo temporal. Às vezes o paciente fica até agressivo, ele fica irritado, você tenta segurar, você não sabe o que está acontecendo, e depois ele acaba fazendo uma crise convulsiva. Né? Eu já tive uma experiência dessa bem desagradável durante uma cirurgia. Um colega, eu era R2, o colega era R4 ou R5, agora não me lembro mais, acho que era R5. E ele ia começar a cirurgia, passei o bisturi para ele, né, pedi o instrumentador, passei para a mão dele, e de repente ele parou com o bisturi, né, e era uma posição bem ameaçadora com o bisturi. Eu cheguei, estava brincando com a instrumentadora, né, e de repente você viu que ele não estava em si, o anestesista que viu começou a segurar e ele teve uma crise convulsiva na hora que ia iniciar a cirurgia. E aí depois ele foi investigar e tinha uma pequena lesão de lobo temporal que foi extirpada, ele ficou bem. Mas foi a primeira vez que ele teve, assim, foi bem assustador, assim, até a gente entender o que estava acontecendo ali na hora. Agora, se o paciente tem aquela história de escotomas progressivos, minha visão está escurecendo, estou ficando com vertigem, ficando tonto, isso normalmente indica uma disfunção do sistema nervoso central associada a baixo fluxo sanguíneo cerebral. Eu não estou aqui falando de causas, eu estou apenas tentando identificar na história do paciente alguma coisa que me sugira, olha, isso aqui me parece mais um processo relacionado a uma síncope do que um processo relacionado a uma convulsão. Porque aí você começa a tentar achar, às vezes não dá, tá? Mas começa a tentar achar, assim, peraí, é uma síncope, então eu vou ter que ver todas as causas de síncope. Não, eu acho que é uma crise convulsiva, agora eu vou ter que investigar para uma crise convulsiva. As investigações, elas são um pouquinho diferentes, e aí talvez você te ajude a direcionar, ainda mais para não ficar usando o sistema de saúde de maneira inadequada, né? Porque é muito fácil também chegar lá e pedir, olha, quero avaliação cardiológica, ressonância de tudo, tá, mas aí não precisa ter um médico, né? Basta ter um técnico lá que pede tudo isso. Então, essa história, ela é importante para a gente. Os eventos durante o episódio. Então, se a gente conversa com o paciente sobre antes do episódio que ele lembra, durante o episódio ele não vai lembrar. Então, se ele tem abalos tônico-clônicos, né, que a gente chama de crise grande mal, né, perda de consciência acompanhada inicialmente por atonia, normalmente o paciente ele fica totalmente atônico e depois ele começa com os movimentos clônicos alternados com os movimentos tônicos, né? Ele fica rígido e se debatendo, vamos dizer assim, bem chulos na linguagem. Que é totalmente diferente de quando você tem uma síncope, né? Quem já teve esse episódio que eu falei assim, ter a sensação de que vai desmaiar, sabe quando você tem hipoperfusão cerebral, você fica totalmente flácido, né? Fica mole, o corpo fica mole, mas você ainda dá tempo de te segurar. E às vezes só no você deitar o paciente já passa, né? Porque aí você restabelece o fluxo sanguíneo, o paciente imediatamente retorna os sintomas. Aquela velha história de levanta a perna, né? Que vai desmaiar para restabelecer o fluxo sanguíneo. Então você percebe que não é uma convulsão. Provavelmente alguma coisa relacionada ao fluxo cerebral mesmo. A hipoperfusão, quer dizer, a síncope, ela raramente dura mais que uns 15 segundos. É claro que é muito difícil você definir isso durante os sintomas, porque, assim, primeiro, o paciente não vai lembrar. Segundo, quem está olhando, se não é da área, assim, é assustador você ver alguém perder a consciência ou ter uma crise convulsiva. Mas tem a sensação de que a pessoa vai morrer. Então, dificilmente alguém vai ficar contando quantos segundos isso passa. Mas se você estiver dentro do hospital e estiver monitorando o paciente, você vai ver que um episódio de síncope raramente tem a duração maior que uns 15 segundos. E tem uma característica extremamente importante, que é algo que não é patognomônico, mas que sugere muito para a gente que nós estamos de frente a uma convulsão, que é o que nós chamamos de estado pós-ictal. Então, quando o paciente retorna da síncope, quem já viu um paciente fazer síncope, deitou, levantou a perna, o fluxo restabeleceu, ele, não, estou bem, né? Ele já falou, estou legal, já melhorei e tal, pode deixar, vou sentar. É imediato, retornou o fluxo sanguíneo para o cérebro, imediatamente ele está estável. Já a convulsão, o problema é que pode ser curto, tá? Você pode durar em torno de 10 segundos só, mas você sempre volta confuso, porque tem um período refratário ali de repolarização neuronal, que é o que nós chamamos de estado pós-ictal. Então, quando dura um pouquinho mais, 30 segundos, 1 minuto, você vai ver que uma característica bem clara é assim, o acompanhante fala, ele já tinha acordado antes, né? Às vezes na ambulância, quando estava vindo para cá na ambulância, ele já tinha acordado. E o paciente diz, não acordei na ambulância, eu só acordei aqui no hospital. É que ele só recorda quando realmente o cérebro voltou a funcionar. Existe um período de lacuna em que as pessoas que estavam atendendo ele percebem que ele já tinha acordado, mas ele não está normal. É o que nós chamamos de estado pós-ictal.
Esse estado pós-ictal, ele pode evoluir, na grande maioria das vezes, com alterações cognitivas, mas pode ter outras coisas, tá? Por exemplo, o paciente pode voltar de uma crise hemiplégico, e você tolera que isso dure até 2 horas. É um número meio mágico, mas é uma questão que foram feitos estudos e que mostraram que se um déficit neurológico começa a persistir além de 2 horas, é porque houve algum outro problema. Ou tem uma lesão vascular, ou você teve um trauma na hora que teve a crise convulsiva e caiu. Então, até 2 horas você pode ficar plégico, você pode ficar amaurótico, você pode ter alterações cognitivas. Agora, começou a passar disso, aí é um sinal de alerta. Mas esse estado pós-ictal, ele sempre existe nas convulsões, de qualquer tipo. Só que às vezes pode ser tão curtinho que se você não estiver atento, passou e não foi percebido. Mas se o paciente relatar e houver um relato do acompanhante, pode apostar suas fichas que provavelmente ele teve realmente uma convulsão. E durante a perda de consciência, então? Durante a perda de consciência, quando você tem uma hipotensão ortostática, por exemplo, a postura do paciente durante o episódio, né? Normalmente, se você tem síncope, vai acontecer em posição ortostática, né? Quando o paciente levanta abruptamente, quando ele está deitado, ele levanta, quando ele está fazendo um exercício físico muito intenso, aí ele faz uma hipotensão ortostática e ele vai ter o episódio de síncope, tá? Claro, pode ocorrer com um paciente deitado, mas aí você normalmente vai ter uma arritmia grave, alguma coisa que o paciente sente, tem sintomas cardiológicos. Agora, a convulsão não tem nada a ver com a posição que o paciente está, né? Ele pode estar de cabeça para baixo, dormindo, acordado, sentado, nadando. Esse é o grande perigo e pode ter uma crise convulsiva. Tá? Então, normalmente, as síncopes elas têm mais frequência, não é que seja sempre, normalmente é mais frequente em posição ortostática. A relação com exercícios físicos, né? A síncope associada com exercício normalmente vai sugerir uma doença cardíaca obstrutiva, uma estenose aórtica, por exemplo, ou uma arritmia, enquanto que a convulsão ela não tem relação com o exercício físico. Tá? Pelo contrário, né? Um dos momentos em que o paciente mais tem risco de fazer uma convulsão é na indução do sono e no momento do despertar, porque você abaixa o limiar convulsivo do cérebro. Né? O cérebro ainda não está totalmente pronto para funcionar, ele está se desligando, ele está se ligando, igual um computador, né? Você está começando a ligar, é ali que pode dar problema quando você vai desligar, diz que não consegue, apaga alguma coisa, não salvou. Então, esses momentos em que você está ligando e desligando, né, é que você... Agora tem computador, né? Nos livros mais antigos de neuro, antes de a gente ter o computador para tudo que é lado, se fazia analogia com pilotar avião, né? No momento do pouso, da decolagem, que o problema acontece. Né? Assim, são os maiores problemas que acontecem nesses momentos. Então, assim, quando você está induzindo o sono ou acordando, a chance de você ter uma convulsão por baixo de limiar convulsivo é muito alta. O que não tem nada a ver com exercício, né? Você não precisa estar fazendo exercício. Agora, se toda vez que você está fazendo exercício você tem uma sensação de perda de consciência, é importante que você fique atento para uma possibilidade de síncope. Né? E quais os fenômenos que acompanham a crise, então? Tá? Grosino, Oi? posso fazer uma pergunta? Claro. A epilepsia rolândica, como que você percebe que tem? Porque ela acontece quando a criança está dormindo. Uhum. Como que ele vai se portar para você perceber que ele está tendo uma epilepsia? Normalmente as epilepsias só durante o sono, assim, se faz um diagnóstico diferencial com as parassonias, né? Mas aí você vê uma criança, por exemplo, que tem despertar noturno com terror noturno, ou que tem crises mesmo com abalos mioclônicos durante o sono, que é totalmente diferente de você se mexer, né? A criança se mexe quando está dormindo, mas você percebe que aquilo ali não é um movimento normal. Outra coisa é a criança acordar, porque ela teve a crise e ela acorda em estado pós-ictal. Tá? Então tem um momento em que ela não percebe que ela já acordou, ela vai lembrar depois. Nas primeiras vezes, ainda bem que a epilepsia rolante é uma coisa benigna, né? Tem uma tendência com o passar do tempo a desaparecer sozinha. Eu acredito, e como eu não, né? Alguns autores acreditam que muitas crianças tiveram e não foi percebido. Tá? Fica naquela coisa assim, acordou durante a noite porque ficou agitadinha, aí estava meio confusa que estava dormindo, estava com sono, não lembra direito, e na verdade ela deve ter tido uma crise, e depois isso é benigno e desaparece. Ah, mas se isso começa a se repetir, você vai ver que existem distúrbios de sono. Então a criança começa a ter sonolência diurna excessiva porque ela não dormiu bem à noite. Tá? Aí a maioria das vezes vai ser trazido para você para investigar parassonias.
problemas com sono, e aí você vai investigar e ver que ela tem, na verdade, uma epilepsia rolândica. Então, criança com distúrbios de sono é diferente de adulto, né? Adulto com distúrbio de sono, você vai pensar, o cara está estressado, está ansioso, etc. Crianças com distúrbios de sono também podem estar, claro, hoje em dia ninguém está escapando disso, ainda mais no período que a gente vive. Mas até prova o contrário, assim, criança com transtorno de sono grave, dando sonolência diurna, você vai pensar que ela tem uma parassonia e um transtorno convulsivo durante o sono é mandatório. Aí você, às vezes, monitoriza o eletro durante esse período. Tá? É mais um diagnóstico diferencial do que você ir diretamente pensando que é uma epilepsia rolândica. Né? Não sei se ficou claro para você, assim, deu para... Sim, entendi, prof. Ótimo. Então, assim, dos fenômenos que acompanham a crise. Né? Então, gente, essa questão do estado pós-ictal é importantíssimo, tá? Pode durar, assim, no máximo alguns minutos, até algumas horas, até 2 horas, mas o problema é que pode ser muito curto e aí você não perceber, mas sempre pergunta, tá? Sempre tenta ver. Às vezes também tem o problema da pessoa ter uma convulsão na rua, por exemplo, e quem socorreu não é a pessoa que está acostumado a ver, foi a primeira vez. Então, é difícil, às vezes, você arrancar essa história, né? Vocês estão começando a fazer anamnese, vocês estão vendo o quão é difícil fazer uma anamnese com o paciente. Imagina as anamneses neurológicas e psiquiátricas, às vezes, que você tem que fazer com quem viu o episódio, não com o paciente. Quanto difícil é você arrancar informações, mas a gente precisa sempre tentar. Azar de quem chegou, né? Você vai dar, quem socorreu, você vai dar o atendimento ao paciente, depois vai lá e fala, vai ficar aí esperando até eu acabar, e depois nós vamos sentar e vamos conversar para você me contar o que aconteceu, porque a tua informação é importante. Então, essa questão do estado pós-ictal, sempre tentem se atentar para isso, né? Sempre tentem procurar isso. Tá? Agora, se você começa a ter um período prolongado, como eu falei, né, um estado pós-ictal que está se persistindo por mais que 2 horas, você pode ter 2 grandes problemas. Ou você está entrando no estado de mal epilético, você está fazendo uma crise atrás da outra. Tá? Todo mundo já ouviu falar sobre mal asmático aqui, também existe mal epilético. Né? Você começa a entrar numa crise convulsiva atrás da outra. Não dá tempo de fazer o período refratário de repolarização do cérebro, você já entra em outra crise convulsiva. E aí, obviamente, você não vai ser recuperado do seu estado pós-ictal. Mas também pode acontecer de você ter tido uma crise, por exemplo, caído, bateu a cabeça, fez um TCE, e aí você persiste com um déficit neurológico que não é mais um estado pós-ictal. Essa persistência do estado pós-ictal, ela tem um nome. Quando ela persiste até umas 2 horas, é o que a gente chama de paralisia de TOD. Tá? Não é TOD de todinho de tomar, não. É TODD. Tá? Paralisia de TOD é o nome do autor que descreveu. Então, assim, foi descrito para uma hemiparesia. Tá? Mas a gente usa para tudo. Então, o paciente ficou afásico, ficou amaurótico, ficou plégico, é uma paralisia de TOD. A gente chama, porque a gente subentende-se que é um estado pós-ictal por não repolarização. Tá? Enquanto que a recuperação de uma síncope, por exemplo, ela, como eu disse, voltou o fluxo sanguíneo, voltou a consciência normal, não tem problema nenhum, você não tem estado pós-ictal. Então, vamos agora, abordamos esse paciente, algumas características dele, vamos falar sobre as convulsões mesmo. Né? O que é uma convulsão, então, gente? Quando eu estou de frente a uma convulsão, é um distúrbio da função cerebral causado por uma descarga neuronal anormal. Descargas neuronais são normais, senão a gente não mexia o braço, não falava, não estava pensando nada disso. Mas em algum momento, essa descarga elétrica que é natural, ela dá um curto e isso despolariza pelo cérebro e aí você tem a crise convulsiva. O que pode levar a isso são várias causas. A convulsão, novamente, não é um diagnóstico etiológico, é um diagnóstico sindrômico. Eu tenho uma crise convulsiva. Agora, qual é a causa dessa crise convulsiva? É o que normalmente o especialista vai buscar. Tá? Então, o que a gente tem? A convulsão. Agora, eu posso ter a epilepsia. O que é a epilepsia? É um grupo de desordens que é caracterizado por convulsões, que é uma descarga neuronal anormal, recorrentes, ou seja, frequentemente o paciente tem essas descargas neuronais anormais. Porque todos nós, assim, em algum momento da vida, a gente vai ter uma descarga neuronal anormal. Só que o cérebro segura isso e não vira uma convulsão. Tá? Alguns estudos dizem que, por exemplo, sensações de déjà vu que a gente tem, às vezes, né, você entra num lugar, cara, já estive aqui, eu já vivi essa cena. Isso foi uma descarga neuronal anormal que não virou uma convulsão. Pode estar associado a períodos que você não dormiu bem, porque é abaixo do limiar convulsivo, pode estar associado ao período de estresse, está pressionado, provas, etc.
Aí tu entra na sala e fala, eu já vivi essa situação, é uma sensação de déjà vu. Então, isso pode acontecer. Você teve a descarga neuronal anormal, mas não virou convulsão. E muito menos é uma epilepsia, né? Que você teria essas descargas recorrentes manifestando-se clinicamente. Isso tem uma incidência de mais ou menos 45 pessoas por 100 mil ao ano. Então, assim, não é pequeno. Tá? A gente tem uma população aqui em Pato Branco aproximadamente de 100 mil pessoas, né? Infelizmente, com tudo que está acontecendo, tem diminuído, mas 100 mil pessoas, você pelo menos 45 pacientes terão um diagnóstico de epilepsia naquele ano. Então, é bastante. Tá? É bastante. É o que vai fazer vocês que gostam de neuro viverem, terem a sua vida sustentada, é cefaleia e epilepsia, que a gente mais vai ver. Né? Acidente vascular também é bem comum, assim. Tá? Mas depois aparecem alguns outros alguns casos bem complexos. Né? A neuro tem realmente alguns casos que são difíceis de você manejar assim, clinicamente. Eu não acho isso ruim, eu acho isso um dos atrativos. Né? Mas 90% das vezes você vai ter acidente vascular, cefaleia e epilepsia. É isso que você vai ver na grande maioria das vezes. Então, a grande dificuldade no diagnóstico é porque a maioria das crises acontece fora do ambiente hospitalar. Né? Se o paciente tivesse internado com alguém vigiando, e inclusive isso era uma coisa que a gente fazia antigamente, tá? Eu cheguei a pegar isso quando eu estava na idade de vocês, no terceiro ano de faculdade, vocês não eram nem nascidos, isso foi em 1993, tá? O professor botava a gente sentado na frente do leito da criança para ficar olhando a criança, dormir e tudo, se ela tinha uma crise durante o sono. Porque os nossos exames de imagem nem existiam, a tomografia estava começando, e os eletroencefalogramas não eram as melhores coisas do mundo, não tinha a capacidade de transdutor elétrico que tem hoje. Então, a nossa observação era importante. E se você tem um profissional de saúde acostumado a ver crise convulsiva, não tem dificuldade de identificar que aquilo foi uma convulsão. Mas a grande maioria das vezes acontece fora do ambiente hospitalar. Né? Daí você imagina o seguinte, você vai perguntar para a mãe do paciente, né, uma criança que teve uma convulsão, você vai perguntar para ela assim, quanto tempo durou o estado pós-ictal? Ela não tem ideia do que você... Primeiro, não tem ideia do que você está falando. Segundo, ela nem olhou para isso. Né? Você imagina o desespero que é você ver o teu filho numa crise convulsiva. Tá? Então, assim, ela não... qualquer informação que você vai tentar tirar dela praticamente vai ser inútil, mesmo, porque ela não vai ter tido condição de te dizer isso. Né? Então, o ideal, se estivesse dentro do ambiente hospitalar, seria muito mais fácil, mas infelizmente não é. Então, a gente tem que tentar, de alguma maneira, inferir isso. Ela vai dizer assim, durou quanto tempo? Ah, doutor, durou meia hora fazendo convulsão. Ninguém tem convulsão durante meia hora. Ou você fritou o cérebro, está em estado de mal epilético. Né? Literalmente frita o cérebro. Então, você fala, tá, durou meia hora. E aí, o que a senhora fez nesse período? Ah, foi só o tempo de eu pegar a chave do carro, botar ele no carro e trazer ele e estava acordando. Então, não foi meia hora. Né? Então, assim, você às vezes tem que pegar essa informação de uma outra maneira, mas não é que ela está querendo te enrolar, é que é muito difícil, né? Você vê o teu filho, teu marido, tua esposa, quem quer que seja, tendo uma convulsão, se você não está acostumado a lidar com isso. A sensação que você tem é que o paciente vai morrer. Né? Porque na hora que ele faz a crise tônica, né, que ele enrijece todo o tônus, ele para de respirar, fica roxo, tem uma hipóxia. Então você olha aquilo e fala, vai morrer, começa a salivar, né, pela boca, pronto, acabou. Aí depois tem um abalo crônico, aí quando começa a acordar, a pessoa normalmente relaxa um pouco mais. Né? Mas é bem assustador. Assim. Professor, Oi? pode falar, Lu. Não, pode falar, Gabi. Pode falar. Não, então, eu tinha uma dúvida, eu já li a respeito um pouco do diagnóstico da epilepsia, e em um dos livros que eu li, falava que precisava ter, eu acho que era mais de 2 crises no último ano. Isso ainda tem isso, ou isso foi deixado de lado? Até mesmo porque o livro é um pouco antigo, eu acho, é de 2010, 2008. Você ter a quantidade de crise, hoje em dia você usa a quantidade de crise, um difícil isso que eu vou falar para vocês, tá? Porque é fácil você falar quando você fala no número do livro, né? E não para uma mãe que tem um filho que tem convulsão. Mas a gente considera o paciente sob controle da crise convulsiva se ele tem uma crise a cada 6 meses. Tá? Então, assim, tecnicamente, você considera isso como controle. Agora, imagina você falar isso para uma mãe, ó, você pode esperar que a cada 6 meses seu filho vai ter uma convulsão. Eu não acho que é controle. Se fosse o meu filho, eu não ia gostar que ele tivesse uma vez a cada 6 meses. Mas, tecnicamente, você faz. E por que você faz isso? Né? Você usa esses números. Assim. Porque a maior parte dos pacientes que têm crises que não controlam bem, de ficar sem crise nunca mais se estiver usando o remédio, são pacientes sindrômicos. Tá? São pacientes com problemas de hipóxia neonatal, são pacientes com sequelas pós-tumor cerebral. Então, são pacientes
sequelados, assim, graves, e que, teoricamente, vamos dizer assim, ter uma crise a cada 6 meses não atrapalharia tanto a vida, porque não são crianças que estariam subindo numa árvore ou nadando, são crianças com sequelas, etc. Então, você toleraria isso. Mas é duro falar isso, né? Esses números a gente já não usa mais tanto assim, mas ainda pode se usar no sentido de controle de crise. Tá? Tem uma crise a cada 6 meses, é considerado como controle. Tá? Fala, Lu, o que você ia perguntar? Prof, quando um paciente chega para a gente teve uma convulsão ou ele está tendo uma convulsão, quais são os exames que eu peço? Porque pode ser febril, pode ser uma infecção, pode ser apenas não, mas pode ser uma epilepsia. Então, tipo, o paciente chega, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que pedir? Primeira coisa que você precisa fazer é proteger o trauma, né? A cabeça dele, né? Vira de lado, protege a cabeça, não tenta aquelas coisas de segurar tronco, botar a mão na língua, vai cortar teu dedo fora, vai quebrar o pescoço dele se você fizer força. Então, só vira o paciente de lado, deixa ele vomitar para não broncoaspirar. Né? E aí vai depender muito da história. Né? Assim, por exemplo, se é um paciente que é sabidamente epilético e estava controlado e voltou a ter crise, a primeira coisa que você tem que perguntar para ele é: você parou de tomar remédio? Né? Que é a causa mais comum de um paciente que está sob controle e voltou a ter crise, é abandono de tratamento. Aí depois eu vou explicar para vocês direitinho como é que vocês abordam isso, só para a gente adiantar, né? A segunda causa, infelizmente, no Brasil, nós temos um outro problema, né? No mundo inteiro, a primeira causa de um paciente que estava controlado e voltou a ter crise é que ele parou de usar a medicação, achou que estava bom e resolveu parar. E no Brasil, a gente tem que pensar numa outra coisa: a medicação que ele pega no posto não funciona. Tá? Ele vai no posto e pega, e é literalmente farinha, né, como as pessoas dizem, e aí você está achando que está sendo tratado, na verdade você não está usando droga nenhuma. É um outro problema nosso aqui, né, das drogas que não funcionam. Então, dependendo da história, agora, se é um paciente que nunca teve histórico de convulsão, a primeira coisa que eu faria ali na hora, no pronto-socorro, é: ele está com um quadro infeccioso, febre, hipoglicemia é um problema, faz um HGT imediatamente, né, para você ter ideia do que possa estar acontecendo, e aí depois você vai dar uma sequência de investigação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Pode ficar tranquilo, eu estou dando só agora ainda a parte da história, né? Depois a gente vai falar sobre investigação e tratamento, tá? E identificação de crise. Diga, Ana. Professor, droga e álcool são uma das causas do episódio convulsivo, certo? A abstinência em si, ela também pode ocasionar o episódio convulsivo? Pode. Não só, e droga não só ilícita, tá? No mundo inteiro, né? E a gente ainda vive num país que consome isso absurdamente. No mundo inteiro, o uso de benzodiazepínicos é uma causa da retirada, né? O benzodiazepínico, teoricamente, ele te protege, né? O diazepam, ele te protege de convulsão, não é uma droga de escolha por causa da meia-vida muito curta e da criação de dependência rápida. Mas quando você tira o benzodiazepínico, por exemplo, numa fase de abstinência, você tem um rebote, um efeito rebote de esses neurotransmissores que são excitantes, né? Você tirou o GABA e começou a liberar glutamato, e aí o paciente pode fazer uma crise convulsiva, sim, tá? Só pela abstinência. O álcool também pode fazer isso. No caso do álcool, as duas coisas são ruins, né? Você usar o álcool, a ingesta, diminui o limiar convulsivo, e a abstinência também. No caso dos benzodiazepínicos, o uso do benzodiazepínico é um fator protetor para a convulsão, mas a retirada pode fazer você ter crise. E drogas que estimulam o sistema nervoso central, então aí não tem nem dúvida: cocaína, heroína, anfetaminas, esses estimulantes podem fazer você ter crise convulsiva. Tá? Por exemplo, uma droga super comum hoje em dia que se usa muito é a Ritalina. A Ritalina é um derivado de anfetamina, estimulante do sistema nervoso central, uma droga indutora de convulsão. Tá? Se você tiver um paciente que tem propensão para isso, tem que tomar muito cuidado quando você usa esse tipo de substância. Tá? Então, é possível sim. Tá? Então, para a gente entender essa questão da nossa história aqui, os dois dados mais sugestivos, então, de que a gente está lidando com uma crise convulsiva são o paciente ter aura, tá? Tem desconforto gástrico ou uma crise convulsiva focal, depois evoluindo para uma crise generalizada,
e o estado pós-ictal. Por que eu trago isso? Porque muita gente acredita que uma característica de convulsão é ter perda de liberação esfincteriana, né? Eu fiz xixi, fiz cocô na calça, então eu tive uma convulsão. Absolutamente não tem nada a ver. Você pode estar com a bexiga cheia, com o intestino cheio, na hora da síncope você pode ter uma liberação esfincteriana. Não significa com isso que seja crise convulsiva. Agora, se você teve estado pós-ictal, muito provavelmente você tem convulsão. Se teve uma aura, muito provavelmente você teve uma crise convulsiva. Tá? Então, liberação esfincteriana, ou mesmo movimentos clônicos, podem ocorrer em hipoperfusão cerebral e não são necessariamente sinais de que você esteve de frente a uma convulsão. E aí, sempre que a gente está de frente a uma convulsão, a Lu tinha perguntado, tudo bem, eu me identifiquei, eu tenho uma crise convulsiva. Tá? Isso foi uma crise convulsiva. E agora? Tá? O que eu faço? Eu preciso primeiro saber qual é a causa disso, para eu saber se esse paciente vai ter a chance de ter uma epilepsia, ou foi só uma crise convulsiva, por exemplo, eu acordei atrasado, não tomei café, tinha uma prova, a prova durava 4 horas, eu não comi nada, fiquei ali, quase saí, aí fiz uma convulsão, chego lá no pronto-socorro, estou com uma hipoglicemia brutal. Provavelmente você fez uma convulsão por hipoglicemia. Você não é epilético, nem fará de novo, você precisa controlar esse evento. Então eu preciso tentar descobrir a causa da minha convulsão. E aí a causa a gente separa principalmente em dois objetivos. Eu preciso saber se isso é uma crise convulsiva primária. Eu odeio esse nome idiopática porque provavelmente provavelmente não, né? A gente tem uma causa. A gente não consegue descobrir qual é a causa. Então eu prefiro usar criptorquídica, tá? Mas eu prefiro usar ainda, desculpa o pleonasmo, o erro de português, eu prefiro mais primárias. Tá? Por que primárias? Porque estou dizendo, quando eu digo uma crise convulsiva secundária, eu estou dizendo que ela acontece por alguma coisa que eu consigo detectar no exame. Por exemplo, um tumor, um hematoma, uma hemorragia, uma sequela isquêmica, uma sequela de trauma, um processo metabólico, um quadro infeccioso, uma meningite. Eu estou dizendo assim, eu consigo identificar o fator etiológico para essa crise. Enquanto que as crises primárias, eu estou dizendo, eu não estou conseguindo identificar os fatores etiológicos, provavelmente é um problema intraneuronal, e aí eu vou ter que tomar uma medicação apenas para controle. E essa classificação, ela influi também na questão de prognóstico, porque a maior parte das lesões secundárias, você tratando, por exemplo, corrigiu a hipoglicemia, corrigiu a insuficiência renal, tratou o quadro meníngeo, o paciente não ficará com epilepsia para o resto da vida. Enquanto que as causas primárias, muito provavelmente, esse paciente será epilético a longo termo, é uma doença crônica. Então, essa classificação que vocês verão em livros, elas ajudam tanto na busca da etiologia, quanto na possibilidade prognóstica, quando a gente não encontra um fator etiológico. E aí eu tenho que pensar assim, as primárias, as desordens neurológicas primárias. Então, estou falando daquelas crises que eu não consigo encontrar um motivo, vamos dizer assim, embora essa classificação seja sempre muito subjetiva. Porque, na minha opinião, por exemplo, ter febre e ter crise convulsiva é uma causa, é secundária à febre, né, que é um quadro infeccioso. Mas a gente considera, nas classificações dos livros da Liga Internacional de Epilepsia, como uma desordem neurológica primária. Tá? Então, essa desordem neurológica primária, a convulsão febril benigna da infância, que é uma outra coisa que eu não gosto de usar, que é esse nome benigno, tá? Porque ninguém tem convulsão e é benigno ter uma convulsão, né? Obviamente pode trazer problemas, mas é assim que está classificado, né? Convulsões febris benignas da infância. Elas vão ocorrer em torno de 2 a 4% das crianças entre 3 meses e 5 anos. Normalmente, ela ocorre durante o primeiro dia de uma doença febril. E não necessariamente precisa ter uma doença cerebral, tá? A febre não precisa vir de uma encefalite, de uma meningite, para que a criança tenha convulsão. Ela pode ter uma infecção viral normal, pode ter uma amidalite, pode ter uma sinusite. Fez o primeiro dia de uma doença febril, ela pode ter uma crise convulsiva. Se você for investigar bem investigadinho, se conhece esse histórico da família, tanto do pai quanto da mãe, né, normalmente você vai ver que tem um histórico na família, outras pessoas fizeram. A avó é ótima para isso, que a avó vai dizer, mas o tio fez, o pai fez também, e às vezes o pai e a mãe nem sabiam disso, e a avó que conta, né? Mas nesse momento a avó vô não, porque vô normalmente é homem é um bicho que não presta atenção em nada, mas a avó lembra das coisas e aí vai contar que alguém teve nessa família, né? Você tem que ter cuidado quando você fala isso, né? Porque senão começam as acusações, né? Tá vendo? A tua família só traz porcaria, assim, já vi isso várias vezes, né? Então, assim, não é uma acusação, mas é apenas para a gente ajuda a confirmar a história, né?
Então, assim, normalmente as crises duram menos que 15 minutos e somente 1/3 dos pacientes, assim, isso já em trabalhos bem conservadores, tá? 1/3 dos pacientes vão ter outra crise e apenas 1 em cada 10 vai ter mais que 3 crises. Isso é importante para você definir se você usa ou não uma medicação. Na grande maioria das vezes a gente não usa. Tá? Teve a primeira crise, a gente orienta os pais, tudo direitinho, vamos acompanhar essa criança, investiga para ver se não tem outras causas, mas a gente não usa uma medicação. No Brasil isso é muito complicado, sabe? Porque a gente lida com crianças de um nível socioeconômico muito ruim, e às vezes você fala assim, olha, se tiver febre alta, põe supositório de diazepam, mas como é que você vai dizer para um pai sem nenhum tipo de instrução para usar um supositório quando a febre estiver alta? É muito complexo isso. E a gente usa no Brasil essa estatística bem conservadora de 1 em cada 3, porque a gente tem os problemas sociais. Se você vai em países mais desenvolvidos, com melhor condição socioeconômica, higiênica, etc., eles já estão considerando isso de 1 para 5, ou seja, 1 em cada 5 crianças vai ter de novo. Basicamente, eles estão querendo dizer com isso que o único problema que influencia para eles é a genética, e o restante socialmente não influencia. Aí vocês vão perguntar, professor, mas a parte social influencia? Influencia. Tá? Baixa de ácido fólico, baixa de vitamina B, baixa condições higiênicas, infecções de repetição, tudo isso vai fazer com que você tenha uma chance maior de ter uma convulsão. Né? E influencia no desenvolvimento do seu cérebro de uma maneira geral. Né? Formação de bainha de melina, etc. Se você está desnutrido, vai ser pior. Então, a gente paga o preço, como eu digo sempre, a gente não está... No Brasil, eu converso com meus colegas lá na França ou no Portugal, eles falam, e a pandemia? Eu falo, no Brasil a gente não vive uma pandemia, né? A gente vive uma sindemia. Né? Além da pandemia pelo vírus, a gente vive uma miséria social, econômica, de relacionamento interpessoal como sociedade, etc. Então, não temos um único problema de uma infecção, como não tem um único problema de ter uma crise convulsiva febril. A criança, às vezes, está lá desnutrida, toda arrebentada, é óbvio que ela vai fazer de novo. Você não tem como você segurar isso. Então, a gente tem esses problemas para lidar no nosso dia a dia. Então, o que está escrito aqui em protocolo é o que se faz da melhor maneira possível, que é o tratamento consiste no diazepam retal nas primeiras horas da febre, que corta 90% das crises, mas não é fácil você convencer um pai a usar um supositório de diazepam. Não é fácil você explicar para eles fazerem isso, e eu morro de medo de alguns que você olha, você está explicando, é um diazepam, gente. Um diazepam retal tem uma aplicação e uma absorção muito rápida. Benzodiazepínicos podem fazer parada respiratória. Você precisa ter uma estrutura para lidar com isso. Né? Então, às vezes, eu olho para a família e falo assim, eu não vou dar um diazepam para eles usarem em casa, porque a família nem olha para a criança, provavelmente vai enfiar aquele negócio lá, vai fazer outra coisa, e a criança tem uma parada respiratória. Então, sabe, não dá. Então, você vai ter que lidar com caso a caso. Mas eu trouxe aqui para vocês o que o protocolo diz. Tá? Mas não usar anticonvulsivos, sim. A maioria das vezes você consegue ver que não é necessário, que não tem grandes lesões cerebrais. Você vai orientar a família para... começou a fazer febre, já dá um banho frio, baixa a temperatura, uso antitérmico imediato, para que a criança não venha ter crise. E acaba que, com o passar dos anos, a própria criança sozinha resolve o problema, né? Vai passar, vai sumir a crise convulsiva. Então, você fica mais tranquilo quando ela vai se aproximando dos 5 aninhos, né? A epilepsia idiopática, gente, então, 75% das crises que você vai ter entre 5 e 25 anos, você não vai encontrar uma causa. Eu prefiro chamar, como eu disse, de primária ou criptorquídica. Mas pode encontrar como idiopática também, né? 75% das crises antes dos 18 anos, você não vai absolutamente encontrar um motivo para a pessoa ter crise. E isso é algo importante para você conversar, porque assim, as pessoas acham que elas estão tomando um remédio para curar o problema que leva elas a ter crise, quando, na verdade, você está usando um anticonvulsivo para não ter a crise. Por que isso é importante? Por que a principal causa no mundo de uma pessoa que está controlada voltar a ter crise é parar o remédio? Porque ela acha que o remédio curou o problema. Eu comecei a tomar um remédio hoje, tinha um monte de crise. Tem 2 anos que eu estou tomando remédio e eu não tive mais crise. O remédio me curou. Eu posso parar de tomar esse remédio. Aí, quando você para de tomar o remédio, tem de novo, porque o remédio não está te curando. Isso é um problema sério no Brasil, em qualquer área, né? Porque, assim, hipertensão é a mesma coisa. Talvez você já tenha ouvido isso. O paciente diz assim, olha, eu parei de tomar um remédio, que eu tomava um remédio todo dia e minha pressão estava sempre baixa. É óbvio, porque você está tomando remédio. Né? Quando você parar, voltou a subir. Mas isso é uma coisa óbvia, o remédio não é para te curar. As pessoas não entendem muito bem isso. Né? Que as medicações, as doenças não têm cura, elas têm controle.
Com exceção de doenças infecciosas que dá um antibiótico e resolve o problema, todas as outras doenças têm controle. Se você é hipertenso, será para o resto da vida. Se é diabético, será para o resto da vida. Se você, né, você pode até ter uma melhora da tua qualidade de vida e aí você reduzir a necessidade do uso da medicação. Mas vai ter sempre que se manter sob uma certa vigilância. É a mesma questão da epilepsia. Tá? Então, você descobriu que o paciente é epilético, fechou o diagnóstico, a gente vai falar mais para frente como fechar, e você vai entrar com uma droga antiepilética, você até tem protocolos que depois de alguns anos você pode tentar tirar o remédio, mas esse paciente estará sempre sob vigilância, tá? O tempo todo observando ele de perto. Então, quando você tem uma crise idiopática, você tem a possibilidade de uma nova crise entre 30% e 70%. Depende do trabalho, né? Então depende de todas essas condições sociais. Agora, se você tem uma crise e tem um eletroencefalograma alterado, a Luana estava perguntando o que fazer, teve uma convulsão, você vai investigar. Normalmente você vai fazer um eletroencefalograma. Tá? Se esse eletroencefalograma vem alterado, ou seja, há uma alteração de traçado, aí a chance de você fazer outra convulsão aumenta muito. Nesse caso, você vai entrar com uma droga e controlar esse paciente. E que tipo de droga você vai entrar, a gente vai mostrar depois, você entra com uma droga de acordo com o traçado eletroencefalográfico e com o tipo de crise que o paciente tem. Mas uma dica aqui que sempre funciona, tá? Se você não sabe que tipo de crise tem, nem o traçado eletroencefalográfico, entra com o ácido valproico. Se ele não é a primeira escolha, ele é a segunda escolha. Tá? Se ele é a primeira escolha para convulsão generalizada, se não for a primeira, é a segunda. É a crise de ausência, se não for a primeira, é a segunda. Então, qualquer tipo de crise, se ele não é a primeira escolha, ele é a segunda escolha. Então, você vai estar sempre com pouca probabilidade de errar e de fazer uma droga que é eficaz para aquele paciente não fazer outra crise convulsiva. Então, se você tem complexos ponta-onda no eletro, se você teve paralisia de TOD, estado pós-ictal bem visível, múltiplas convulsões, obviamente esse paciente piora o prognóstico e aí não tem jeito, você tem que entrar com uma medicação para o controle das crises. E o tratamento, normalmente é o uso de uma DAI, né, que a gente chama uma droga antiepilética, na DAE, ou cirurgia em casos que não tem controle. Eu vou falar um pouquinho mais para frente depois para vocês. Tá? Outra causa de convulsão muito comum no nosso dia a dia, então a gente fala assim, quais são as causas de crise convulsivas do nosso dia a dia e que podem levar o paciente à epilepsia ou não? Eu posso ter uma crise convulsiva febril, eu posso ter uma crise convulsiva epileptogênica idiopática, que se tem alterações eletroencefalográficas, estado pós-ictal, provavelmente o paciente vai ser epilético, mas eu posso ter também trauma de crânio, que é uma causa comum de epilepsia, sobretudo quando o paciente fez fratura e afundamento de crânio ou um hematoma subdural. Tá? Então, se eu tenho um afundamento de crânio, se o meu crânio fez um pequeno afundamento de mais que meio centímetro e entrou em contato com o córtex cerebral por mais que 4 horas, esse paciente vai desenvolver uma crise convulsiva. Se houve compressão do córtex cerebral, esse paciente será epilético. Você tem que resolver isso até 4 horas, para não ficar com uma cicatriz no córtex cerebral, propiciando o paciente a fazer convulsão. Por isso que é muito comum você ter pacientes em estados pós-TCEs com crises convulsivas. Normalmente, eles vão se iniciar já na primeira semana após o TCE. Tá? E aí a gente não sabe se usa ou não anticonvulsivo profilático, é uma briga tremenda. Eu vou dizer para vocês assim, teve hemorragia, teve afundamento de crânio por mais que 4 horas, eu uso anticonvulsivo. Tá? Eu não vou esperar o paciente fazer crise para entrar. Eu acompanho esse paciente por uns 2 anos, depois se ele ficar bem, faço eletroencefalograma, e aí eu posso entrar com ele num protocolo de retirada ou não da medicação, que eu vou falar mais para frente. Professor, mesmo Oi. em crianças também o senhor utiliza? Se chegar um paciente... Mesmo em criança. Teve hemorragia subaracnoideia, teve afundamento de crânio, isso aqui é uma criança nossa, né? Você vê aqui, houve um afundamento de crânio, houve um contato com o córtex cerebral. Essa criança não é uma criança como é que é o nome do município? Honório Serpa, não sei se vocês conhecem, o município de Honório Serpa, um pouquinho depois de Palmas, eu acho, né? Ou perto ali de Palmas. Então, até pegar na ambulância, a criança vir para cá, ela estava bem lá, só teve um afundamento de crânio, e aí demorou, chegou aqui, já tinha mais que 6, 7 horas de trauma. A gente levantou esse osso, limpou, refez a duramata e entrei com anticonvulsivo. Tá? Porque ficou mais de 4 horas, os estudos mundiais dizem que ela vai ter convulsão. Então, não tem conversa, eu não vou ficar esperando ter a crise convulsiva. Ela usou durante 2 anos, depois a gente repetiu o eletro, ela estava sem nada no eletro, estava tudo bem, tirou, conseguiu ficar sem a medicação. Mas tem gente que volta a fazer, tá? Passa a fazer de novo. Então, você tem que tentar, e o melhor momento em tentar, eu vou
dar um spoiler de como a gente vai falar da retirada das medicações, o melhor momento para tentar é quando você é criança ou quando você está aposentado, né? Porque se eu chego para vocês, por exemplo, agora, vamos supor que vocês tiveram uma crise convulsiva idiopática, fez o eletro, estava alterado, fechou um diagnóstico de uma epilepsia idiopática, entramos com uma droga anticonvulsiva. Vocês têm mais que 2 anos, 2 anos é o tempo que a gente espera normal, você viu que eu repeti isso várias vezes, né? Ficou 2 anos, ficou 2 anos. Normalmente é o tempo que a gente pede para o paciente ficar sem crise durante 2 anos. Aí vocês ficaram sem crise durante 2 anos. Vem agora, eu faço um eletro, está normal. Vamos tirar a medicação? Você tem que ficar 6 meses sem dirigir, sem estar em um lugar alto, sem estar perto de fogo sozinho, sem nadar sozinho, sem nem ficar em casa sozinho, a gente aconselha. Tá? Quando eu falo isso para o paciente, pensa na situação de vocês se fosse com vocês. Todos os pacientes dizem assim, não, eu não vou tirar a medicação, porque eu não posso fazer isso na minha vida 6 meses, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não posso. Simplesmente é impossível. Só que eu falo para eles, olha, se você não fizer, por exemplo, se eu falo para você tirar o remédio e você vai dirigir, você atropela alguém e mata, está anotado no prontuário. Passa a não ser mais um crime culposo, né? Passa a ser doloso. Você sabia que não podia fazer e foi fazer. Isso tem implicações legais absurdas. Tá? Então, quando você fala isso, a maior parte dos pacientes diz, olha, me deixa tomando remédio porque não me incomoda, não está me fazendo mal, eu pelo menos aí eu sei que eu posso fazer minha vida e não tem problema nenhum. Quando eu tiver um tempo na minha vida que for mais tranquilo, eu tento tirar isso. Então, se você vai entrar com criança, é o momento ideal, 2 anos depois, se você tentar tirar logo, porque criança fica com o pai, fica com a mãe, ele fica mais vigiando, consegue fazer essa retirada mais fácil. Tá? Mas entrou, fez traumatismo de crânio, teve hemorragia, teve afundamento, eu faço anticonvulsivo. Tá? Paciente com acidente vascular encefálico, aí hemorragias, né? Eu falei hemorragia traumática, né? Mas agora, paciente com acidente vascular encefálico. 5 a 10% dos pacientes podem desenvolver convulsões, tanto faz, isquêmico ou hemorrágico. Aí é baixa a incidência. Né? Então, de cada 100 pacientes que eu tenho com acidente vascular, seja ele isquêmico ou hemorrágico, só 5 farão convulsão. A gente não entra com profilaxia na maioria das vezes, é um protocolo que diz por quê? Porque as drogas têm chances de discrasia sanguínea, de alteração de coagulação. Então, se uma incidência tão baixa, de cada 100, só 5, não vale a pena você entrar para aquele paciente específico. Tá? Vou esperar, vou ver. Se você desenvolver, a gente faz uma droga. Processos expansivos, por exemplo, aí eu estou falando já de secundários, né? Glioblastomas, astrocitomas, meningiomas, que são os tumores comumente associados à convulsão. Meningite e encefalite, né? Bacteriana, tuberculose, viral, fúngica, parasitária, até o próprio HIV também fazem crise convulsiva. E alterações de malformações do sistema nervoso central, de genesias, defeito da migração, esclerose tuberosa, uma série de doenças que são de malformação do nosso sistema nervoso central também nos levam a fazer crise convulsiva. E aí você vai ter que avaliar caso a caso, porque no problema dos tumores, você diz, tá, mas se eu tirar o tumor, o paciente não para de fazer crise, só que aí você fez uma lesão cortical, né? Você fez uma cirurgia. Você tirou o tumor, mas você abriu o córtex, você fez a retirada. Normalmente, esses pacientes vão fazer convulsão. Tá? Então, eu, quando opero tumores que já tiveram convulsões, eu faço anticonvulsivo e mantenho, pelo menos uns 2 anos. Meningite, eu não, né? É o protocolo da Sociedade de Neurocirurgia. Né? Meningite e encefalite, cara, é uma discussão assim, fenomenal. Eu não tenho um protocolo definido, eu prefiro seguir uma linha de colegas que fazem o seguinte: já tinha convulsão antes, ficou tendo convulsão antes, eu mantenho a medicação depois do tratamento. Não tinha convulsão, fiz o diagnóstico, eu não vou entrar com anticonvulsivo, eu vou tratar o paciente. Tá? Então, se o paciente já tinha, aí eu vou manter por 2 anos, depois eu vou repetir os exames e a gente vai avaliar se dá para tirar. As malformações do sistema nervoso central não tem jeito. Tem malformação, teve convulsão, vai ter convulsão para sempre. Aí você vai ter que entrar com droga mesmo. Você fez, na primeira crise, foi fazer um exame de imagem para investigar, viu uma malformação do sistema nervoso central, esse paciente vai continuar tendo crise convulsiva. Então, você precisa entrar com alguma coisa para ajudar o paciente. Tá? Ainda podemos ter desordens sistêmicas. Né? Então, paciente com desordens sistêmicas, você não tem um diagnóstico de epilepsia, ou seja, você não tem crises convulsivas recorrentes, sim de convulsões só uma convulsão, só é uma maneira de dizer, tá? Só que que não vai repetir a convulsão, mas é só uma convulsão secundária. Hipoglicemia, eu vou citar aqui para vocês, tá? Hiponatremia pode fazer isso.
O que mais pode fazer? Hipocalcemia, uremia, né, insuficiência renal, encefalopatia hepática, né, uma overdose, uma superdose de drogas, por exemplo, cocaína, insulina, isoniazida, lidocaína, tudo isso pode fazer o paciente entrar em crise convulsiva. Retirada de drogas, como o Web falou, especialmente etanol, sedativos, tá? 48 horas após a retirada, é comum 90% dos casos. Sedativos e benzodiazepínicos são uma causa extremamente comum. Tá? No Brasil isso é muito importante, a gente se automedica, consome muito, e ainda tem aquela história assim, a minha esposa tomava um benzodiazepínico porque ela não dormia, aí eu, uma hora começa a não dormir, eu começo a tomar o dela sem orientação médica, aí quando eu volto a dormir um pouquinho melhor, eu suspendo também sem orientação, e aí faz uma síndrome de abstinência e entra em crise convulsiva. Tá? Então é muito comum, tem coisas assim assustadoras. Né? A mãe que começa a tomar o benzodiazepínico porque é ansiosa, o pai, e aí a criança, em algum momento também, difícil quando você tem um pai e uma mãe muito ansiosos, você não ser ansioso, né? Aí começa a dormir mal, o pai e a mãe dão um benzodiazepínico para a criança, já vi isso acontecer, depois te retira, ele faz uma convulsão. Então, a gente tem que pensar em tudo quando está atendendo lá no pronto-socorro. Né? Mas isso aqui, né, isquemias cerebrais, encefalopatia hipertensiva, eclâmpsia, todas que levam o paciente a ter uma convulsão secundária. Nenhuma dessas alterações, elas levam o paciente a ter uma epilepsia. Eu acho que isso ficou claro para vocês. Né? Eu tenho as primeiras, o paciente vai recorrer nas convulsões, e eu tenho essas segundas causas que você, tratando essa causa, não vai fazer o paciente incorrer em novas convulsões. Então, você não precisa entrar com uma droga antiepilética. Tá? Essa é a grande discussão para a gente. Eu entro ou não com uma droga. E aí, eu não sei se com isso... Assim, deu para você entender tudo que você precisa fazer para avaliar um paciente que chegou com convulsão. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um exame de imagem, eu preciso saber se ele tem um tumor, se ele teve um acidente vascular, né? Eu preciso fazer a bioquímica e o laboratório para ver se não há uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, uma hipoglicemia. No caso de eclâmpsia, hipertensão grave, sinais vitais ali na hora, você já vai ver isso. Tá? Mas, de maneira geral, assim, a primeira crise que chegou para mim, eu não sabia que o paciente era epilético, um screening que eu faço é uma imagem de crânio, bioquímica geral, e assim, tem febre alta e teve convulsão, eu faço punção lombar. Tá? Eu faço punção lombar porque é mandatório, eu aprendi assim, faz parte da semiologia neurológica. Paciente com convulsão, cefaleia, febre alta, você tem que descartar a meningite. Tá? Ah, mas não tem mais nenhum outro sintoma, não interessa. Tá? A criança não faz rigidez de nuca, fica com a nuca livre mesmo quando você tem. E velhinhos, por exemplo, fazem rigidez de nuca o tempo todo por causa de artrose. Então, você tem que descartar para ter certeza do que está acontecendo. Então, teve febre alta, teve convulsão, teve cefaleia, eu faço punção lombar. Tá? Eu não, né? Um protocolo de atendimento do paciente. Quando digo eu, é sempre o protocolo. Tá? Ô, Só professor, obedeço. Diga. nesse caso de convulsão associados à hiponatremia, o próprio episódio da hiponatremia que vai causar convulsão ou é o edema secundário à hiponatremia que vai causar o episódio convulsivo? As duas coisas, tá? O sódio envolve na questão de bomba sódio-potássio de despolarização neuronal, e se você tem uma hiponatremia grave, você vai fazer um edema intersticial, e isso por si só vai fazer o paciente ter convulsão. Então, normalmente, para você chegar a um edema mesmo, tem uma hiponatremia grave persistente, então o paciente vai estar grave. Né? Normalmente, a primeira crise é apenas por alteração de despolarização neuronal, tá? Da bomba de sódio e potássio. Mas se você não corrigir, aí o paciente vai chegar ao ponto de ficar realmente grave, e aí vai fazer edema intersticial, e aí vai piorar tudo, e aí vai ter crise, às vezes pode fazer até mal epilético. Tá? Nesses casos graves, pode falar, professor, desculpa. Principalmente idosos, tá? Idosos, assim, clínica de apoio, hospital público, na ala de ortopedia, que o residente de ortopedia só vê a fratura da velhinha, não vê se ela está bebendo água ou não. Não é uma crítica, acontece mesmo, tá? Eu já falei para vocês que quando eu era residente, eu tive um colega da ortopedia que passou visita num paciente que estava em óbito. Né? Ele disse que a ferida operatória e o ferro que ele tinha posto lá estava tudo bem, o paciente já estava morto, ele não viu, porque a gente deixou acoplado ao respirador para dar o óbito depois, ter certeza que não ia voltar, né? Porque às vezes volta, né? Você fez tudo e não voltou, aí tu deixa mais uns 10, 15 minutos, volta.
o coração, então você espera para testar o óbito. E aí, nesse período que a gente foi fazer outra coisa, o paciente estava em óbito, mas acoplado no respirador, ele passou visita na ferida operatória do paciente e estava morto o paciente. Depois a gente fazia pedido do necrotério para ele avaliar os pacientes no necrotério a residência inteira. Não sei como é que ele aguentou. Mas, assim, normalmente é muito difícil. Você não tem alguém interessado. Eu entendo, assim, não é a área dos caras, eles querem fazer a cirurgia. Mas é muito comum, eu digo isso porque eu vivenciava isso, né? Quando tu começava a trabalhar em um hospital grande, assim, você ia lá na residência, na parte do ortopédico, o velhinho estava lá com uma fratura de fêmur uma semana esperando vaga num lugar quente, tipo Rio de Janeiro, onde na enfermaria dele batia sol o dia inteiro, ele não bebia água, não levantava da cama, fazia uma hiponatremia gravíssima. Assim. Então você tinha que, às vezes, corrigir, era difícil, o paciente chegava a entrar em edema cerebral mesmo, de rebaixamento de consciência, etc. E aí você tinha que fazer a intervenção. Mas diga o que você ia perguntar, cara. Não, ia perguntar se nesses casos mais graves, hiponatremia persistente com edema, se eu fizer a correção, conseguir fazer a correção do distúrbio e reverter o quadro, eu consigo corrigir o episódio convulsivo ou tem bastante chance de perdurar os episódios? Isso é uma coisa que não só para hiponatremia e convulsão não, tá? Toda e qualquer déficit neurológico que já foi instalado, mesmo que você, posterior a essa instalação, institua o tratamento, não há absolutamente nenhuma garantia de que você vai reverter esse déficit. Tá? Pode acontecer, mas não há garantia. É igual você fazer uma cirurgia, por exemplo, para uma neoplasia. O paciente já teve a neoplasia, está lá a neoplasia, ficou parético. Você vai tirar o tumor, eu vou recuperar a força? Não. A intervenção é para não piorar. O que já está, não há possibilidade de garantia de reversão, porque uma vez lesado o tecido cerebral, o tecido do sistema nervoso central, vamos dizer assim, é o mesmo periférico, né, de nervos periféricos, etc. Uma vez lesado, não há, até prova em contrário, chance de regeneração. É que às vezes não houve uma lesão total. Está aparentemente demonstrando que a lesão é total e não é. Mas uma vez que o déficit foi instalado, você jamais pode prometer para nenhum paciente ou para a família dele que você recuperará aquele déficit. A instalação do tratamento é para que não haja piora do que já aconteceu. Então, às vezes você vai, no caso do edema cerebral por hiponatremia, não é uma lesão tão grave assim do neurônio, não sei que começa a haver necrose, aí já é um outro problema. Mas normalmente você até vai conseguir, mas você não vai dizer isso, tá? Se já rebaixou consciência, ficou com déficit, você vai dizer, olha, eu vou parar aqui a lesão, pode ter uma chance de recuperar, mas eu não posso te garantir isso. Não sei se deu para ficar claro. Sim, ficou bem claro, professor. Obrigado. Agora, gente, a gente ia falta falar a segunda parte que eu falei para vocês, que é a classificação e aí o tratamento específico das epilepsias. Então, em 1 hora falando, já começa a cabeça da gente a ficar zonza, né? Então, vamos deixar o sábado também para vocês descansarem. Eu me comprometo, assim que tiver um tempinho, eu dou um toque no Gary. Quando todos vocês puderem, a gente termina essa outra parte só daqui de onde a gente parou. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então, assim que eu deixo combinado com eles, vocês têm prova por agora? Já acabou, né? A prova, né? Não, acabou, passou as provas já, graças a Deus. Então, depois eu vou ver minha agenda direitinho, né? Aí eu te dou um toque, a gente marca para terminar essa segunda parte. Beleza, tá, professor. Tranquilo, sem problema nenhum. Beleza, valeu, então. muito obrigado. Imagina, bom fim de semana para vocês, gente. Um Gabi, abraço. Oi. Todo mundo ou não? Vai precisar do print de todo mundo? Oi? Eu acho que não precisa. Acho que não vai precisar. Bom, a aula está gravada, tá, Lu? Depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Também se precisar alguma coisa para comprovar, tá o nome de todo mundo aqui. Aham, Bom? show. Valeu, professor. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau, prof. Obrigada. Tchau.